Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Valdeir, aqui da Servitec Smart, e hoje temos aqui um iPhone 13 Pro Max que um cliente enviou pra gente, um lojista. Ele enviou somente a placa do aparelho. Segundo ele, esse aparelho aqui não está ligando. Então pessoal, se você tem um aparelho que não está ligando, seja você lojista ou cliente final, nós atendemos a todo o Brasil, tá? Recebemos um aparelho de todo o Brasil para manutenção e reparos. Então se você tem um aparelho que não está ligando, não carrega, seja qual for o defeito, a gente trabalha com todo tipo de reparo em placa de iPhone, tá? Então a gente vai levar esse aparelho agora para a bancada para a gente analisar qual que é o defeito desse aparelho, beleza? Vamos lá para a bancada. Bom, tá aí o aparelho, pessoal, na bancada aqui. Vou alimentar aqui agora a placa do aparelho. A gente está configurado aqui a fonte em 2.2 amperes e 4.3 volts, tá? Vou conectar aqui a fonte e assim que eu alimento a placa, como se eu tivesse conectado a bateria, a gente tem um consumo aí total da fonte, tá? Então essa placa aqui está totalmente em curto e a gente vai ter que provavelmente separar essas placas aqui para a gente estar analisando, beleza? Outra coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é analisar aqui o conector da bateria para verificar se tem curto, tá? Se é nessa linha da VBAT que tá esse curto ou se é na linha PPVDD main, tá? Geralmente é PPVDD main que fica esse tipo de curto, mas não descarta aí totalmente a linha VBAT, tá? Vamos verificar aqui. De um lado aí tá apitando, não sei se dá para vocês ouvir, deixa eu verificar. Não dá para vocês ouvir, mas tá apitando. E aqui na tela aí vocês estão vendo, ó. Olha, ó. Praticamente 3.3 de queda de tensão, tá? E do outro lado não tem curto, ó. Então esse curto ele não tá na linha VBAT. Ele tá na PPVDD main, beleza? Que é uma linha, é uma malha primária, mas ela é uma sequência aí da malha da bateria, tá? Após aí a conversão aí da linha VBAT para a linha VDD main, esse curto tá na linha VDD main. Então a gente vai estar analisando aqui agora. Provavelmente a gente vai ter que separar essas placas, beleza? A gente tá analisando. Então o que eu vou fazer aqui agora é conectar na fonte para a gente ver se o curto ainda está na placa lógica. Tá aqui, vou conectar aqui na fonte para a gente ver se está na placa lógica. A fonte já está alimentada, eu vou conectar e não tem curto. Bom pessoal, com as placas já separadas, né? O que eu fiz agora foi alimentar a placa. Como vocês estão vendo aqui, ó, conecto. Ele não tem curto, beleza? Então a placa principal não tem curto. O curto está aqui na placa de RF, beleza? Então a gente vai ter que localizar qual que é a linha que está em curto aqui para a gente poder sanar esse curto aí. Tá pessoal, o que a gente vai fazer agora é localizar aqui no programa da JC a linha PPVDD main, que provavelmente é ela que está em curto, né? Então tá aqui o conector da bateria, beleza? Pra gente achar ela fácil, é só clicar em qualquer capacitor desses aqui em volta do PMU principal. Como a gente não tem curto nessa placa lógica, na placa principal, o curto está aqui na placa de RF, então a gente vai analisar esses capacitores aqui, ó, pra gente verificar se realmente o curto está nessa linha, beleza? Vamos analisar então. Vou colocar aqui parte do microscópio para vocês verem. Vamos analisar agora com o multímetro na escala de continuidade para a gente verificar essa linha está em curto. No caso, essa aqui será a bobina. Esse daqui, ó. Do lado de cá, não tem curto. Do lado de cá, deixa eu ver. Tá, o multímetro está funcionando. Essa aqui no caso ele está em série, seria essa aqui. Essa aqui, ó. Curto. E aqui não tem curto. Curto e não tem curto. Tá, aqui já complicou um pouquinho mais, porque a gente tem que analisar agora onde é que tá esse curto, né? Porque no conector da bateria tinha consumo. Aqui no conector da bateria tinha consumo. Aqui no caso, ó, ela se torna VDD main aqui, ó. Tá vendo? Depois desse resistor aqui, ó. Do lado de cá já é VDD main. Só que tem outro, se eu não me engano, esse aqui. Deixa eu ver se é essa linha aqui. Se esse aqui é o conversor boost. É esse aqui mesmo. PPVDD boost, ó. Vamos verificar essa linha aqui se ela alimenta a placa de RF também. Sim, ela alimenta a placa de RF, ó. Tá? Só que a gente tem que analisar também que provavelmente a PPVDD main ela tem vários blocos aqui separados aqui na placa de RF, tá? Não é só porque eu cliquei aqui na VDD main, que no caso seria essa aqui, que todos esses componentes aqui, mesmo que seja da mesma linha, né? Aqui no esquema tá mostrando que é da mesma linha, mas pode ser que estejam em blocos separados aqui, por isso que a gente não conseguiu achar. Mas por enquanto vamos analisar aqui a VDD Boost. Onde foi que eu cliquei? Deixa eu ver aqui.
É o IC quadrado. É aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó. VDD Boost. PP VDD Boost. Por isso que eu não achei. Aqui na placa principal eu já achei que não tá, rapaziada. Porque aqui as linhas são todas conectadas, né? No caso, a VDD Main a gente analisou todas, não é curto. E se o curto tivesse aqui na VDD Boost, quando eu alimentasse o conector da bateria aqui já ia aparecer curto também, tá? Ia aparecer consumo, beleza? Então aqui não é o curto. Vamos analisar. é, Vamos analisar nesse capacitor aqui, ó, próximo ao PMU principal do setor de RF, ó. Que no caso seria esse daqui, eu acho. Tirar aqui essa resina que tá aqui por cima. Tá, vamos analisar ele pra gente ver. Curto. E do lado de cá não tem curto. Então a PPVDD Boost não é em curto, não tá em curto. Poderia localizar aqui próximo a esse componente aqui também. Que seria os amplificadores. Mas aqui são pequenininhos, tá vendo? Lá embaixo. Mas eu vou tentar mesmo assim. Eu vou tentar com a outra ponteira. Na outra mesmo, a outra é mais grossa. Deixa eu ver se eu analiso aquele componente lá, ó. Não, não tem curto. Tá, não tem curto. Então o VDD Boost não é. Então eu vou ter que analisar mais ou menos os blocos da PPVDD Main pra gente ver se a gente localiza, tá? Como que funcionam os blocos? Por exemplo, esse setor aqui pode ser um bloco, entendeu? Aqui já pode ser outro bloco separado. Bloco, por exemplo, esses três pads aqui, ó, galera. Isso aí que eu tô falando pra vocês, ó. Ó, esses três pads aqui, ó. Quatro pads, né? Esses quatro pads pode ser que eles alimentam somente esse bloco aqui, ó. Entendeu? Ah, e esses quatro blocos aqui, pode ser que esses quatro pads aqui, pode ser que alimenta somente esses blocos aqui, ó. Ou esse bloco aqui completo. Entendeu? Essa camada aqui de bloco pode ser que alimenta esse restante aqui que tá marcado em vermelho, ó. Vocês entenderam? Então, por isso que a gente tem que analisar assim separado. Eu vou analisar aqui agora então esse aqui, ó. A gente pode analisar direto nesses conectores aqui, nesses pads aqui, ó. Que no caso, é bem na reta desse capacitor aqui. Que no caso seria aqui, ó. Seria esse daqui, eu acho. Ó, não tem curto, tá vendo? Não tem curto, beleza? Então esse setor aqui não tem curto. Vou analisar isso aqui de cima, ó. Que seria mais ou menos aqui. Bem aqui assim, ó. Esses aqui, ó. Aqui. Encontramos, galera. Encontramos o setor aqui que tá em curto, tá vendo? Deixa eu ver, esse aqui seria... Vamos ver se a gente consegue encontrar... Ele já tá todo aterrado. Vai ser... Creio que vai ser esse daqui, ó. Tá vendo? Ó? Por exemplo, aqui, ó. Ah, esse aqui tá em série. É esses quatro aqui mesmo, galera. Ó. Esses quatro aqui da VDD Main são a mesma linha. São a mesma linha na placa de cima. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Na placa de cima, na placa lógica, o que acontece? Aqui, ó. Na placa lógica, a linha VDD Main, todos os pads que tiver em vermelho ali que são da VDD Main são a mesma linha, entendeu? Só que quando você solda ela na placa de RF, na placa de baixo, a placa de baixo ela é separada como se fosse uma pizza em vários setores, entendeu? A mesma linha da placa lógica alimenta todos aqueles blocos. Quando elas estão soldadas, quando a placa está soldada, a linha principal, tanto da linha, a linha da placa lógica quanto da linha da placa de RF, se torna uma linha só. Então, se fechou um curto em qualquer componente da placa de RF ou da placa lógica, na linha principal, na VDD Main, toda a placa vai entrar em curto, entendeu? Agora, quando você separa essas placas, a placa de RF, ela está separada por blocos. Pelo menos três blocos, pelo que eu percebi ali, entendeu? Três blocos ali, ó, da placa de baixo, é a mesma linha, só que elas estão separadas. Elas só ficam uma linha só quando você solda as duas placas, entendeu? Outra coisa que a gente pode ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Eu sei que essa linha aqui, esses quatro pads aqui assim, mais ou menos, ó. Esses quatro pads são da VDD Main. Eu sei que... Quer ver? Ó, esses quatro pads aqui que eu tô falando, eles são da VDD Main.
Esses aqui também, esses quatro também são da VDD Main. Na teoria, como eu cliquei num só aqui, ó, e todos eles me marcou, ó, que essa se ela pertence à mesma linha, quando você clica num pad que tem vários componentes assim, ó, vermelhinho marcando, quer dizer que são da mesma linha. Só que se eu testar a continuidade desses quatro pads aqui com esses quatro pads aqui, provavelmente não vai ter continuidade. Provavelmente não, certeza que não vai ter continuidade. Vamos fazer isso? Seria aqui, ó, esse daqui, continuidade com esse. Não tem continuidade, tá vendo? Não tem continuidade. Ó, vocês estão vendo no microscópio que eu estou conectado aqui com esse pad e com aquele lá não tem continuidade, entendeu? Então por isso que às vezes você testa curto na placa, ela está em curto quando as placas estão unidas. Quando você separa as placas, a placa de cima já não tem curto, porque o curto está na placa de baixo. Só que quando você vai testar os capacitores aqui, todos os capacitores da todos não, se você testar todos, você vai encontrar curto. Mas por exemplo, a gente testou aqui, ó, esses capacitores aqui, ó, e a gente não encontrou curto, porque esse bloco aqui provavelmente está sendo alimentado por esse aqui ou por esses pads aqui, ó, entendeu? Por isso que a gente não encontrou curto, porque esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui está separado desse daqui e também separado desse daqui, entendeu? Agora vamos testar a continuidade desse bloco aqui, ó, com esse bloco aqui para a gente ver se tem continuidade, para a gente ver se é uma linha só, entendeu? Então seria aqui, ó. Seria esses aqui. Todos esses aqui são da VDD Main. Eu vou conectar aqui e vou testar a continuidade com esse daqui. Não tem continuidade, tá vendo? Então, realmente, esse bloco aqui, ó, é um. Esse bloco aqui é outro. E esse bloco aqui é outro. Quando você solda as placas, ele se torna um bloco só. É alimentado por uma linha só, principal. Só que quando está separado as placas, cada um desses aqui é individual. Então, se essa linha aqui tiver em curto, essa aqui não tá, como a gente testou. E nem essa não tá em curto. Porque o curto está isolado somente nesse bloco aqui, beleza? Então a gente vai analisar provavelmente é um desses dois capacitores aqui, ó. Ou esse daqui que está em curto. Creio que não vai ser outro não, tá? Um desses daí eu creio que vai estar em curto. Tá, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora é jogar um pouco de álcool isopropílico nessa região aqui, ó, e injetar tensão na linha para a gente verificar se localiza esse defeito aí, tá? Vou injetar direto nesse pad aqui, que pertence a essa linha. Não sei se dá para vocês perceber, ó, na hora que eu injeto a alimentação, nesse setor bem aqui, ó, é esse capacitor aqui que tá em curto, ó. Vou aproximar aqui o zoom da câmera. Vocês vão perceber o álcool sendo agitado aí pela temperatura. Perceberam, ó? Entenderam? Então, o componente em curto provavelmente vai ser esse capacitor aqui. Vamos remover ele para a gente verificar se é isso mesmo. Bom, pessoal, vou colocar aqui a placa aqui na base um pouquinho. Coloquei aqui na base de temperatura para ela ajudar um pouquinho a temperatura por baixo, entendeu? Como o ferro de solda não é muito bom, então custa para a gente remover esse componente, mas com um pouquinho de ajuda ele sai fácil, tá? Vamos colocar aqui um pouquinho de fluxo para a gente remover com mais facilidade, tá? Saiu bem fácil, né? Quando a gente coloca um pouquinho de fluxo e dá um pouquinho de temperatura por baixo, ele sai fácil. Tá, vou aproveitar aqui agora, já fazer a limpeza aqui dessa solda, né? Pra gente fazer aqui o rebalem das placas, beleza? Então a gente vai remover toda essa solda que tem em volta, essa solda antiga aí, ó, dos BGA, né? Pra gente poder fazer a solda nova, tá? Então, pessoal, agora a gente vai ligar as placas através do iSocket, né? Pra poder
testar aqui para verificar se o aparelho já tá ligando, tá? Deixa eu ver aqui. O aparelho já está startando. Vamos ver se ele inicia. Tá aí, já está dando a imagem. Eu vou só tampar aqui um pouco a tela. Pra gente não mostrar aqui o rosto da cliente, tá? O pessoal, tá aí, o aparelho já tá ligando, né? Não vou mostrar aqui o rosto do cliente. Mas tá aqui na nossa ferramenta aqui, ó. Pra poder ligar o aparelho, né? Então, aparentemente o aparelho tá ligando tudo certinho. Pronto, pessoal, agora o próximo passo agora a gente é fazer aqui a rebalde das placas, né? Pra gente poder fazer a união. Pronto, pessoal, vou tirar a placa de volta. Eu tenho que fazer o alinhamento da outra em cima aqui, ó, tá? Ter essa solda entrar em estado rígido de novo, tá entrando aqui já, tá vendo? Agora eu vou colocar outra placa, alinhar e depois colocar na base de calor de novo. Tem que ficar bem alinhado porque senão ela solda errado. Aqui tá ok. Pronto, tá bem alinhada. O que eu vou fazer agora é colocar debaixo. Debaixo não, colocar em cima da estação aqui, ó. Verificar se não saiu fora. Tá tudo ok. Esse tanque não pode esquecer da gente tirar depois. Deixa ele aqui. A hora que ele entrar em fusão, quer dizer que a placa inteira já entrou em fusão, a parte da solda das BGA ali em volta da interpose, tá? Bom, pessoal, aqui, ó, como eu adicionei solda de 148 graus, como essa aqui já entrou em fusão e ela tá aqui em cima, aquela da interpose ali também já entrou em fusão. Essa aqui não entrou em fusão porque ela não é de 183, ela não é de 148, ela é de 183, tá? Então, creio que já tá toda em fusão aqui a placa. Vamos dar um toquinho para ver. Ver que a placa vai e volta, tá vendo? A parte de cima vai e volta, então creio que aqui já está toda em fusão. Vou desligar aqui a base de retrabalho, a pré-heater, e vou tirar daqui. Esperar esfriar aqui. Vou tirar aqui essas bolinhas de solda para a gente não esquecer. Só, aqui a gente viu que o aparelho está ligando, mas na fonte às vezes não se mantém, tá? Então vou colocar aqui na bateria para a gente terminar de iniciar aqui os testes. Aí o Wi-Fi tá encontrando rede já. Beleza. Tá escrito nenhum sim. A gente tá sem nenhum chip aqui. Agora é só fazer os testes aqui e tá finalizado aqui, pessoal. Beleza? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like se vocês curtiu, gostou do vídeo, comenta o que vocês acharam aí, beleza? Se você tá precisando de algum tipo de reparo no seu aparelho, é só clicar no link que tá na descrição e entrar em contato diretamente com a gente, beleza? Valeu, até a próxima aí.